Bom, bem-vindo a todos mais uma vez. A partir da aula de hoje, eu vou tratar com vocês somente de sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos, tá? Nós vamos estudar a metodologia de sistemas de amortização e ainda a metodologia para calcular prestações não uniformes. É o que a gente vai ver de hoje em diante até o fim da nossa disciplina. Bom, antes de começar tudo, eu queria esclarecer com vocês alguns conceitos. O que é empréstimo para nós, tá? É um recurso financeiro que, em tese, não necessita ser justificado quanto à sua finalidade, como, por exemplo, o cheque especial, uso de compra, sei lá, o uso de crédito dentro das operadoras de cartão de crédito e tudo mais. Esse é um tipo de empréstimo em que a pessoa não precisa vincular ou explicar o porquê que ela gastou, como ela gastou, ok? Já financiamento para nós é um recurso financeiro que tem a necessidade de ser justificado quanto à sua finalidade. Um exemplo, compra de um automóvel. Então, se você tiver comprar um carro e for financiar, é um financiamento, né? Que você não está fazendo empréstimo, você está financiando o automóvel porque você está justificando a compra dele. Ou a compra de um imóvel ou de um crediário. Então, isso já é a diferença que eu queria passar para vocês entre empréstimos e financiamentos, tá? No financiamento, sempre existe a aquisição de um bem. É isso que eu quero que vocês tenham na cabeça. Então, sempre vai estar atrelado um serviço, um bem à liberação dos recursos financeiros financiados, tá? Enquanto que no empréstimo é exigido apenas uma garantia de devolução dos recursos financeiros emprestados. Se vocês entenderam então a diferença entre empréstimo e financiamento, eu queria começar a entrar com alguns outros conceitos que a gente vai ter que usar para desenvolver as planilhas de tabela de amortização. O primeiro conceito que eu quero trabalhar com vocês é o saldo devedor, que a gente também chama de SD, tá? O que ele é? Ele é o valor nominal do empréstimo ou do financiamento, tá? Ou simplesmente o valor presente na data zero, quando você pega o empréstimo ou o financiamento. Então, seria o valor presente. E ele vai ser sempre diminuído da parcela da amortização de cada período. Sem ser saldo devedor, eu quero também passar para vocês o conceito de amortização, tá? É a parcela. O que é amortização? Ela é a parcela que ela é deduzida do saldo devedor a cada pagamento. Nós chamamos ela de parcela de amortização, assim, do período. Por isso que tem esse Nzinho aqui também. Outro conceito que eu quero passar para vocês é de juros compensatórios. Juros compensatórios, que a gente chama só de J, nada mais é do que o quê? O valor calculado a partir do saldo devedor e posteriormente somado à parcela de amortização, tá? E por último, eu quero passar para vocês o conceito de prestação, que a gente chama de PMT já há 2 aulas, certo? Que nada mais é do que o pagamento efetuado, tá, para cada período da parcela da amortização mais os juros compensatórios. Toda a tabela de amortização, não interessa qual tipo de sistema que a gente vai desenvolver, nós vamos trabalhar essas 4 colunas, esses 4 termos em todas elas, tá? Na aula de hoje eu só vou passar um tipo de sistema para vocês, nas outras eu vou passar outros, tá? Mas nesse filme de agora eu quero passar para vocês somente o sistema americano de amortização. Sistema americano de amortização. Também conhecido como SAA, a abreviatura dele, Sistema Americano de Amortização, tá? Nesse tipo de sistema de amortização, o valor presente principal do empréstimo ou do financiamento, tanto faz, ele é devolvido em uma única vez. Então, se você tomar um empréstimo hoje, você só vai pagar ele de uma só vez lá no final do seu período, tá?
sendo que os juros compensatórios, eles têm que ser pagos durante o período de carência, ou também você pode ter um contrato do sistema americano de amortização, onde você paga esses juros juntamente com o valor principal lá no final. Então, eu vou passar para vocês dois tipos, tá? Um, onde nós pagamos os juros na carência. Então, olha, pagamento de juros durante carência. Tá? Ou eu vou passar um exemplo também, um outro exemplo para vocês, aonde nós vamos ter o quê? O saldo devedor corrigido devido à carência, tá? Nós podemos ter dois, então, tipos de sistema americano de amortização. Ou os dois independentes, nós vamos pagar o quê? O empréstimo ou financiamento somente no último período, tá? Mas no primeiro exemplo, eu vou passar para vocês que nós sim vamos pagar o empréstimo no último período, mas durante a carência eu vou pagar os juros compensatórios. Também pode existir dentro do sistema americano o contrário, eu não pago nada durante a carência, nem os juros compensatórios, nem nada, e só no final eu pago totalmente o meu saldo devedor corrigido dos juros junto. Então vamos para o primeiro exemplo, vamos ver como é que a gente trabalha então o sistema americano, onde nós pagamos os juros durante a carência. Olha como o que a gente tem aqui de exemplo para trabalhar. Ele fala o seguinte: um banco empresta a importância de 10 mil reais. Eu sei que então o meu valor presente é 10 mil. Vamos colocar aqui já os valores. 10 mil reais, meu valor presente. Há uma taxa de 10% ao mês. Lembrem que meu I é 10 dividido por 100, a gente sempre tem que trabalhar, vai me dar uma taxa de 0,1 ao mês para ser paga em uma única parcela. Então, esse é o sistema americano. Porém, devendo juros compensatórios serem pagos mensalmente durante o prazo de carência, tá? Então, durante a carência, a gente vai ter que pagar os juros. Elabore a planilha, então, de financiamento do sistema americano de amortização. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se eu estou tomando meu empréstimo hoje, eu não estou no tempo zero, então eu estou tomando aqui 10 mil reais de valor presente, ó. 10 mil reais de saldo devedor. É o meu início. Eu peguei do banco 10 mil. Eu vou ter carência. Então, já que eu vou ter carência, eu não vou ter amortizações. Eu não vou ter amortizações nos meus 4 períodos. Eu só vou pagar ele no último período, que é quando eu pago tudo. Tudo bem? Então, não existe amortização devido à carência. Mas por mais que eu não tenha amortização na carência, eu sou obrigada a pagar os juros durante a carência, certo? E como é que eu calculo, então, os juros? O cálculo dos juros é feito através dessa forma. Eu pego o saldo devedor, ou o valor presente, multiplico ele pela minha taxa e multiplico ele pelo meu período. Eu não tenho que pagar ele período a período? Bom, como é que eu faço isso então? Vamos começar a entender. Eu estou pegando hoje meu empréstimo no tempo zero. Peguei então aqui um empréstimo por 10 mil reais, certo? Nesse tempo zero não existe amortização, não existe zero e não existe prestação. Por quê? Porque eu estou pegando hoje. Se houver prestação e juros, eles só vão ocorrer no próximo período. Tudo bem? Como eu disse que nós vamos pagar tudo de uma última vez, não vai existir amortização até o 4º período. Somente no último vai entrar a amortização, que é quando eu vou pagar tudo que eu preciso. Outra coisa que a gente precisa então calcular agora são os juros, para que a gente possa saber exatamente quanto a gente vai pagar de juros por mês até a última data junto com o saldo devedor. Tudo bem? Bom, como é que a gente calcula então os juros? Como eu falei, a gente pega o valor presente ou o nosso saldo devedor, multiplica pelo I e depois multiplica pelo período. Nós vamos fazer isso período a período, para cada um desses períodos. Como é que trabalha a minha fórmula então? Olha lá. Cálculo dos juros, então. Meus juros vai ser quem? Vai ser o meu saldo devedor, que não é 10 mil reais. Então, vamos pôr ele aqui, olha. 10 mil. Peguei um empréstimo de 10 mil. Multiplico pela minha taxa, vezes 0,1, vezes o período de 1.
Se vocês multiplicarem 10 mil por 0,1 por 1, vocês vão ver que vocês vão chegar no valor de R$1.000. E vai ser igual para todos os períodos, até o quarto. Eu vou pagar R$1.000 de juros, ó. Até o quinto até. Eu vou pagar R$1.000 de juros por mês. Nós calculamos os juros. Esse é o meu juros compensatório do meu saldo devedor, certo? Esse meu saldo devedor era o meu empréstimo de 10 mil lá no início. Bom, como a característica do sistema americano, tá, de amortização, se eu tenho que pagar os juros mensalmente, eu não estou pagando uma prestação, porque o que é a prestação? Não seria a parcela da amortização mais juros? Mas como não incorre amortização, o que eu vou estar pagando lá é exatamente quem? Somente os juros até o quarto mês. Então pensa, se cada prestação é amortização mais juros, como eu não tenho amortização mais 1.000, eu vou pagar uma parcela só de 1.000. Como eu também não tive amortização no tempo 2, com mais 1.000 eu vou pagar só 1.000 no período 2. A mesma coisa acontece com o período 3 e a mesma coisa acontece no quarto período, 4 meses depois. O que acontece 5 meses depois? 5 meses depois é quando eu tenho que pagar tudo. Eu tenho que pagar o quê? O meu saldo devedor e o resto de juros compensatório do quinto período. Tudo bem? Então, quanto vai ficar essa minha parcela aqui? Bom, eu não tenho que pagar 1.000 nesse período? Sim, certo? Só que, o que acontece? No meu último período de amortização, eu vou ter que pagar o resto total do valor que foi financiado, não é isso? Então, se eu tenho 10 mil de amortização e tenho 1.000 de juros, a parcela final que eu vou ter que pagar do empréstimo que eu fiz nesse período vai ser de 11 mil. Por quê? Porque a prestação é quem? É a amortização mais juros. Se a gente pudesse completar aqui, perdão, tremi a câmera. Se a gente pudesse completar aqui, veja, o que é o saldo devedor? Não é cada saldo devedor anterior menos parcela de amortização? Como eu não tive parcela de amortização, é tudo 10 mil até aqui. Só que o que acontece no meu último período de saldo devedor? Eu não tinha 10 mil de saldo devedor? Ok. Só que a minha amortização, não é aqui que eu estou quitando minha dívida? Não é de 10 mil? 10 mil menos 10 mil vai me dar um saldo devedor no final de zero. Zero por quê? Porque nesse último período eu consegui pagar minha parcela de amortização de 10 mil reais, mais os juros compensatórios do período. Esse é o sistema mais fácil de amortização que existe. Nós não usamos ele muito aqui no Brasil, não, tá? Os sistemas mais usados são o Price, a tabela Price e o sistema de amortização crescente, que a gente vai ver numa aula posterior, mas ainda assim ele é um sistema que os livros trabalham e nós passamos para vocês, porque pode ser, e ainda existe algumas empresas, tá? Não todas, que ainda fazem esse tipo de contrato. Uma vez calculada a tabela, a única coisa que a gente precisa agora é fazer no final a somatória de todos esses valores. Então, de amortização, no final, eu estou pagando um total de 10 mil reais. De juros, foi pago um total de 5 mil reais por mim, por esse financiamento. E eu paguei quanto, na verdade, no final, somando todas as prestações que eu tive? Eu tive uma saída de 15 mil reais. Olha, nos 4 primeiros períodos, tá, da carência, o que eu fiz? Eu só paguei quem? Os juros. Foi só no último período que eu quitei minha amortização, meu saldo devedor, certo? E ainda somei os juros corrido no período. Por isso que no final eu tomei 10 mil, mas eu acabei pagando 15 mil por esse valor que foi emprestado pelo banco. Então, esse é um exemplo de sistema americano de amortização, onde o quê? Os juros compensatórios são pagos durante a carência. Vocês podem ver que muitas vezes vocês vão ter outros tipos de contratos. Vocês vão ter um sistema de amortização americano onde nós não pagamos os juros aqui. Não existe
essas prestações de R$1.000. Nós vamos ter somente um pagamento único final no final do período. Mas isso não quer dizer que não está rolando o juros compensatório, ele está rolando. Só que o que vai acontecer? Ele vai ser incorrido junto e somado, acumulado junto ao saldo devedor. E é o que a gente vai fazer agora nesse exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Então, nesse caso, basicamente, os juros eles são periodicamente incorporados ao saldo devedor e no último período, o valor principal ele vai ser amortizado com os juros compensatórios. Tudo bem? Olha aqui o exemplo que eu quis trazer. Ele fala, um banco empresta importância de R$10.000. Então, lá no tempo zero, também, esse banco está emprestando para mim R$10.000. Aqui no tempo zero, não tem amortização, não tem juros e não tem prestação. Eu acabei de pegar esse dinheiro, tá? Para ser pago em uma única parcela. Porém, devendo juros compensatórios serem incorporados mensalmente ao saldo durante o período de carência. Então, eu não quero pagar prestações. Olha, eu não vou pagar nada aqui de juros e prestações durante a carência. Eu não vou ter amortização, não vou ter prestação e não vou ter nada. O que vai acontecer? Eu vou incorrer esses juros e ele vai sendo somado, tá? Ele vai sendo incorporado ao saldo devedor. E aí, no final, eu vou fazer o meu pagamento total do que eu devo mais os juros. Como é que nós fazemos, então, esse cálculo? Para calcular isso, como é que, então, eu incorro juros sobre o saldo devedor? Através dessa fórmula. Eu vou pegar o saldo devedor anterior e multiplicar por quem? Por 1 mais minha taxa praticada I, tá? Então, colocando aqui, olha, pelo enunciado nós descobrimos que a minha taxa é de 10%. 10 dividido por 100 não me dá um valor de 0,1? Se eu tenho que sempre pegar, olha, o saldo devedor é igual ao saldo devedor anterior, que multiplica 1 mais a minha taxa, 0,1, certo? Se a gente somar 1 com 0,1, meu saldo devedor seguinte sempre vai ser quem? O meu saldo devedor anterior multiplicado por 1,1. Então, como é que eu começo a incorrer os juros aqui sendo incorporados no saldo devedor? Meu primeiro saldo devedor não é 10.000? Ok? Se eu pegar 10.000 e multiplicar por 1,1, no mês seguinte, vocês vão ver que eu vou ter um saldo devedor de 11.000. E aí, se eu quiser calcular, então, meu saldo devedor incorrido de juros no período 2, eu pego o anterior, que era 11.000, 11.000 multiplicado por 1,1 vai me dar um saldo devedor de 12.100. A mesma coisa vale para o período 3. Se eu pegar esses 12.100 e multiplicar por 1,1, eu vou chegar num saldo devedor de 13.310. Se eu pegar esse 13.310 e multiplicar de novo por 1,1, porque eu estou incorporando juros a ele, eu vou ter um saldo devedor de 14.641 reais. A mesma coisa vale para o quinto período, só que ao invés de escrever ele aqui, eu já vou colocar aqui no valor da prestação paga. Por quê? Porque é o total que eu vou ter que pagar desse valor incorrido de juros. Então, se nós pegarmos 14.641 e multiplicar por 1,1, vocês vão ver que a calculadora vai dar para nós um resultado de 16.105,10. Tá aqui. Então, todo o meu saldo devedor, o que a gente fez aqui foi o quê? Foi juros compostos, tá vendo? Ele foi sendo corrigido pelos juros compensatórios até chegar no final. Então, no meu último período, eu vou fazer o pagamento em uma única parcela do total que foi emprestado. Quem que é meus juros? Juros não é meu valor final menos o meu valor inicial? Se a gente diminuir 16.105 de 10.000, vocês vão ver que a gente teve que pagar uns juros aí de 6.105,10 durante esse período. E quem que seria a minha amortização? A minha amortização vai ser quem? Não é a prestação menos os juros? Pegando a prestação menos os juros, eu tenho uma amortização do meu total aqui, do financiado, que foi de R$10.000. Então, nesse quinto período, após eu ter pago o total de quem? Do meu saldo devedor incorrido dos juros, eu vou ficar aqui, então,
com um saldo devedor de zero. Zero por quê? Porque eu consegui quitar tudo aqui no 5º mês, no fim do meu último período. Esse é ainda o sistema ainda mais fácil de se trabalhar do que aquele lá corrigido. Mas querendo ou não, o sistema americano de amortização, de todos os sistemas que vocês vão estudar comigo, é sim o mais fácil de ser trabalhado. Na verdade, quando nós pagamos os juros no período de carência como nós fizemos agora, basta a gente calcular os juros para saber quanto nós pagamos por mês até lá e aí no final incorporar só o saldo devedor inicial com o 1.000. Só que quando nós não pagamos os juros durante o período de carência, então basta fazer o quê? Elevar todo e incorporar todo esse saldo devedor aos juros compensatórios, trabalhando como juros compostos, que aí a gente vai chegar no valor final do que a gente tem que pagar para quitar o empréstimo feito no banco, ok? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem na plataforma, mandem e-mail para mim dentro do plataforma AVA ou nos fóruns que eu abro para que a gente possa discutir melhor sistema de amortização americano, tá? Até a próxima!